Sim, e de repente eu vi o meu corpo esmagado no asfalto. E mesmo assim eu não sentia dor. Eu só sentia uma paz profunda, como que se alguém me segurasse com cuidado e dissesse: descansa, Rod, a tua estrada ainda não acabou. E então, no meio daquela luz, eu vi o rosto dela. Eu vi o rosto da Cidinha, a mulher que eu amei e deixei para trás por medo, por orgulho, por acreditar nas mentiras dos outros. Aí a voz que veio até mim disse apenas: essa é a tua alma gêmea. Ela é a tua alma gêmea. O amor que te trouxe até aqui e vai te trazer de volta. E trouxe. E quando eu abri os olhos, 25 dias depois, a mão que me esperava era a mão dela. Esse que você acabou de escutar é apenas um trecho dessa história linda que eu quero apresentar para vocês. A história de um caminhoneiro. Tá tudo pronto, tá tudo preparado. A história de Rodinei, do nosso querido Rod. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Mas antes de eu iniciar, eu preciso dizer uma coisa muito importante para você. Seja membro do canal. Isso me fará muito, muito, muito feliz. Se inscreva no canal, acione o sininho para que você seja comunicada e comunicado a respeito de nova história que chegar por aqui. E mais um detalhe, você sabia que o nosso WhatsApp está funcionando? Testa para ver. Manda uma mensagem por ele. Nosso WhatsApp ele fica à esquerda da thumbnail, do vídeo, da miniatura. Ele é assim, operadora 11 São Paulo, 951336677. 951336677. Ele também é chave Pix, por onde você pode apoiar o nosso canal e por onde você pode fazer o pedido que você quiser, inclusive de uma música que você queira que a gente faça para você. Perfeito? A história de hoje também mereceu por parte da nossa equipe de produção uma canção especial. Confira no final da história, porque Rodinei, eu estou preparado e vou contar a sua história a partir de agora. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a estrada era solitária, sim, mas era ali, sabe, que meu coração parecia bater mais forte. Eu me sentia inteiro quando eu via o dia nascer pela janela, com a neblina ainda rastejando sobre o campo. Com o tempo, eu aprendi a conviver com o silêncio. Não aquele silêncio de quem não tem o que dizer, mas aquele silêncio de quem ouve a alma. A solidão da estrada me ensinou a conversar com Deus, mesmo que eu nunca soubesse ao certo se eu era ouvido por Ele, porque Deus é tão ocupado, Deus tem tanta coisa importante para dizer. Mas eu conversava muito com Deus a cada quilômetro. Cada parada num posto, cada café quente servido por uma mão desconhecida, era para mim um lembrete de que, apesar da distância de casa, ainda existia gentileza no mundo. Sabe, eu era um caminhoneiro, mas eu era, acima de tudo, um observador de pessoas. As pessoas que no seu cotidiano, às vezes me perguntavam, e elas sabiam o quanto cada gesto simples podia iluminar o dia de alguém, assim como elas iluminavam o meu. Houve tempos em que eu lamentei não ter uma família como os outros. Eu não tinha me casado, eu não tive filhos. Eu sei lá por quê. Talvez depois dessa história vocês entendam. Meus pais partiram cedo.
Meus irmãos seguiram caminhos diferentes, moravam em estádios diferentes, mas a estrada, essa nunca me deixou. Em cada curva, uma lembrança, em cada reta infinita, a esperança de chegar a algum lugar melhor. Eu acreditava que, mesmo sozinho, eu ainda cumpria um papel. Eu transportava cargas, sim, mas eu carregava também sonhos. Carregava comigo esperanças, sobrevivências. Minha missão era invisível, mas não menos importante. Eu não fui de grandes palavras, eu não fui de grandes demonstrações de fé, mas eu tinha as minhas orações silenciosas. Às vezes, eu parava assim um caminhão no acostamento só para olhar o céu, e tinha algo lá em cima que me chamava a atenção. Algo que parecia me lembrar de que a vida era maior do que as estradas de concreto, asfalto e as entregas feitas no prazo. Eu estava voltando aquele dia do interior. O caminhão, ele estava quase vazio. O caminhão estava leve. A estrada estava calma, o céu estava limpo e só o farol cortava a escuridão diante de mim. Era como que se o mundo dormisse e eu estivesse acordado. Eu me sentia em paz, como se a viagem fosse apenas mais uma entre tantas viagens que eu fazia. Mas havia algo diferente no ar, uma leveza estranha, como se o tempo tivesse diminuído o passo. Eu lembro de ter respirado fundo e sorrido, sem saber exatamente por quê. Eu ri sei lá de quê. Eu não imaginava que aquele seria o meu último trajeto como eu conhecia a vida até então. Se eu soubesse, talvez eu tivesse feito uma oração mais longa, ou quem sabe ligado para alguém. Mas não havia tristeza, não havia medo. Havia apenas a estrada, a noite e eu, como sempre foi. E estranhamente, isso me parecia o suficiente. Aquela rodovia era velha, conhecida minha. Eu já tinha passado por ali, sei lá, Paulinho Boa Pessoa, dezenas, talvez até centenas de vezes em diferentes horários, estações, condições climáticas. Mas naquela noite, tudo parecia quieto demais. Era um silêncio espesso, quase como que se o mundo segurasse a respiração. Não, eu não estava cansado, porque eu podia dizer, não, eu estava cansado, eu estava com sono. Não, eu não estava. Eu estava numa boa. Aliás, eu tinha descansado bastante na última parada que eu havia feito. Eu tinha tomado um café, eu tinha conferido a carga, batido com a minha marreta de madeira nos pneus. Estava tudo bem, estava tudo certo. Tudo dentro dos conformes. Mesmo assim, meu coração estava mais atento do que o normal, como se soubesse o que eu ainda não podia ver. A curva, que vinha logo adiante, era uma curva estreita, exigia atenção. Ela sempre foi uma curva assim que o pessoal chamava de traiçoeira para quem confiava demais no próprio domínio do volante. Mas eu conhecia bem. Eu nunca fui desses assim, sabe? De desrespeitar a estrada. Pelo contrário, eu era um respeitador da estrada, como quem respeita o mar, por saber que basta um momento para ela mostrar quem é que manda. Então, reduzi a velocidade naquela curva, segurei com as mãos firmes no volante e mantive os olhos fixos na pista. Mas de repente, foi de repente que algo aconteceu. Primeiro um estampido assim, um barulho seco, e algo cedeu. Eu senti que quando algo cedeu, o caminhão ficou bobo, a direção ficou boba. Eu levei um susto, ou não teria sido um susto, foi uma certeza, mas coisa muito rápida. Em menos de 2 segundos, eu percebi que eu tinha perdido completamente o controle do bruto.
Não houve tempo, eu não tive tempo para pensar. Eu só senti quando o caminhão deslizou, como se o chão tivesse sumido debaixo das rodas. A cabine girou, eu acho que deu um L na carreta e tudo ao redor virou um borrão só. Ainda me lembro o barulho dos estilhaços, o rangido de ferro se retorcendo, o grito preso que não chegou a sair da minha garganta. Não, eu não cheguei a gritar. Ou pelo menos não me lembro de ter gritado. Eu senti o meu corpo sendo lançado e esmagado contra algo que eu não consegui ver. E então, nada. Nenhuma dor, nenhum som. Apenas um silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Esse era um silêncio diferente, profundo, um silêncio absoluto. Eu senti um vazio, mas um vazio acolhedor, como se o tempo tivesse apagado. Eu estava consciente de que algo havia mudado, mas eu não sentia medo. Era como se eu tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Nenhum incômodo, nenhuma urgência. Apenas uma presença suave, como se alguém invisível me segurasse com cuidado. Aos poucos, a escuridão foi sendo substituída por uma luz suave. Não era uma luz ofuscante, não era isso, mas de uma claridade quente que me envolvia feito um abraço. Eu percebi que eu não estava mais dentro da cabine do bruto, que não havia mais ferragens me prendendo e nem vidro e nem estrada. Eu também não via o meu corpo, como muitos naquela minha situação dizem que veem o corpo. Não, eu não via o meu corpo, mas eu sentia que ainda era eu. Era como se a minha essência tivesse se separado da matéria, isso sim, mas sem ruptura, sem violência. Havia sido uma transição suave. Eu pairava, ou talvez eu flutuasse mesmo no ar sem direção certa. Eu só sabia que eu não estava mais onde eu costumava estar, e estranhamente isso não me causava qualquer desespero. Eu sentia paz, uma paz tão real que me fez esquecer de tudo que eu tinha vivido minutos antes, sabe? Uma sensação de alívio tomou conta de mim. Era como se toda a angústia, o cansaço de anos, as preocupações, as memórias pesadas, tudo tivesse sido lavado. Naquele momento eu compreendi que algo maior estava acontecendo. Que eu tinha cruzado uma fronteira invisível. Não era um sonho, não era delírio. Era outra realidade, isso sim, mais viva do que qualquer coisa que eu tivesse experimentado. E foi ali, nesse limiar entre dois mundos, que eu entendi. Eu tinha morrido? Peraí, era isso? Eu havia morrido? Mas isso é morrer? A palavra morte parecia pequena demais para aquilo que eu estava sentindo, porque o que me envolvia era, enfim, sei lá, começo e não fim, sabe? Dá para entender? Eu tinha morrido? Ainda estou perguntando. Como se eu tivesse finalmente voltado naquele instante para algum lugar do qual eu sentia saudade há muito tempo, sem nunca ter sabido o nome daquele lugar. Era como se eu estivesse flutuando mesmo, num lugar onde o tempo havia se calado e o espaço não tivesse mais fronteiras. Não havia escuridão, tampouco claridade. Era um espaço suspenso, onde não existia urgência, medo ou lembrança. E eu estava ali, inteiro, mas sem o peso do corpo, sem o cansaço dos anos, sem a dor. E aos poucos algo começou a se formar ao meu redor. Primeiro, eu senti uma brisa, não era vento, brisa. Era como que se um toque leve, suave, feito de ternura me envolvesse.
E depois, também uma luz. E a luz também era suave. Ela começou a nascer em algum ponto que eu não conseguia identificar. Essa luz não vinha de fora, como o sol ou os faróis de um caminhão. Ela parecia brotar de dentro, irradiando de mim e ao mesmo tempo me envolvendo. E não era apenas luz, era também calor. E quando eu digo calor, era amor. Era tudo o que eu nunca soube que eu estava procurando. Nesse lugar sem nome, eu comecei a perceber que eu ainda era eu, mas sem a armadura que havia me acompanhado por tantos e tantos anos, sem a dureza que a vida me ensinou a vestir para eu poder sobreviver. Sabe quando você está nu de alma? Eu estava assim, nu de alma, mas em paz. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que eu estava exatamente onde eu tinha que estar. A vida que eu conhecia, nossa, parecia agora tão distante, como um sonho antigo. Mas eu não sentia saudade daquela vida. Eu sentia uma presença tão amorosa que não havia espaço para falta. Não era túnel, não, tem muita gente que descreve como sendo um túnel. Era mais como um espaço onde a luz respirava comigo. Havia cores que eu não sei nomear, sons que não vinham de nenhum lugar, mas que pareciam conversar com a minha essência. Era como se tudo naquele ambiente me reconhecesse. Era como se eu era esperado ali, eu fosse esperado ali. Era isso. Não existia julgamento. Apenas um acolhimento tão profundo que me fez chorar, mesmo sem lágrimas. E foi nesse instante que eu percebi o quanto eu havia carregado durante a minha vida inteira. Não só cargas físicas, mas pesos emocionais, culpas, silêncios engolidos. Ali, mesmo em silêncio absoluto, a vida começou a fazer sentido de uma maneira diferente. Os momentos que me pareceram vazios antes, ou que me pareciam vazios antes, agora eles eram vistos com compaixão. As falhas, os erros, as ausências. Era um amor que simplesmente existia como se sempre tivesse existido. E eu, naquele instante, soube. Eu não estava sozinho. Esse silêncio era o primeiro passo de algo maior. Uma pausa sagrada entre o que fui e o que estava prestes a compreender. Não era um castigo, era um convite. Um convite para enxergar, para lembrar, para despertar. Eu estava pronto, mesmo sem entender o que viria depois. Eu não sabia o que viria, mas eu estava pronto. Eu apenas confiava, com uma confiança que não vinha da mente, mas de algo mais profundo, mais antigo. Algo que talvez sempre tenha estado comigo, mesmo quando eu achava que eu dirigia sozinho pelas estradas do mundo. Eu não sei quanto tempo se passou, desde que eu fora envolvido por aquela luz, porque lá o tempo não era feito de minutos nem de horas. Era mais como um fluxo constante de existência, onde tudo simplesmente acontecia. E então, em meio àquele brilho silencioso e sereno, eu senti uma presença se aproximar. Não era algo que se via com os olhos, mas que eu reconhecia com o coração. Já pensou? Era uma sensação de familiaridade tão forte que o meu espírito estremeceu. Eu conhecia aquilo. Mais do que isso, eu amava aquilo que se aproximava, mesmo sem lembrar de onde. Aí a luz diante de mim começou a ganhar contornos, como uma figura que se revela aos poucos dentro de um sonho. Era alguém. Sim, era alguém. Era uma silhueta feita de luz e de amor, que se aproximava com delicadeza, sem pressa, como quem já esperava há muito tempo. E quando finalmente reconheci, aí o meu ser se desfez em emoção. Sabe quem era? Era meu falecido pai.
Era ele, eu me emociono agora ao lembrar. Era o meu falecido pai, era ele. Não o homem marcado pelo tempo, pelas lutas da vida, mas o espírito do papai, o espírito dele, puro, brilhante, daquele que um dia me ensinou a ser forte sem deixar de ser bom. Era ele, papai, ele estava ali. E ele não disse nada com palavras, mas também não precisou. Bastou aquele olhar, aquele sorriso suave que eu tanto lembrava da infância. Era ele inteiro, sem as dores que o acompanharam nos últimos anos de vida dele, porque meu pai sofreu tanto. Meu pai morreu de um câncer no esôfago. Ele sofreu tanto, ele nem podia comer, ele se engasgava com tudo. Então ele não tinha as dores que o acompanharam nos últimos anos de vida. Então aquele reencontro que parecia impossível de ser descrito com justiça, ele aconteceu, e tudo o que eu precisava estava naquele momento, naquele instante. E sabe o que era o que eu precisava? Perdão. Essa era a palavra. Perdão, carinho, aceitação, e mais do que tudo, a certeza de que o amor não morre com o corpo. Sim, o amor apenas muda de forma, mas ele continua tão vivo quanto a alma que o sente. Aí, aquela figura que era o meu pai e eu, nós nos abraçamos, mas não era um abraço físico, sabe? Era um abraço assim, a gente podia até ouvir o som, o barulho do abraço. O abraço era mais sonoro do que físico. Era calor, era amor. Era mais como uma fusão de energias, uma troca profunda entre dois seres que sabiam sem dúvida que pertenciam um ao outro. Eu me sentia acolhido naquele abraço como nunca eu havia me sentido na terra. Nunca. Não era também uma saudade sendo saciada, não era. Era uma plenitude sendo restaurada. E naquele contato com meu pai, eu compreendi que todas as distâncias, todos os silêncios e até mesmo os desencontros entre nós, tudo aquilo tinha sido curado. Outras presenças depois começaram a se aproximar, sutilmente. Alguns rostos conhecidos, outros que eu não lembrava conscientemente, mas que despertavam em mim um carinho imediato. Meus tios, que já tinham falecido. Amigos de infância, que já tinham falecido. O Norival, um colega caminhoneiro. Ele havia partido anos antes num acidente parecido com aquele que eu sofrera. Eu, inclusive, corri para socorrer o Nori. Eu ajudei a tirar o Nori das ferragens, mas quando eu consegui, junto com o pessoal, tirar o Nori das ferragens, ele já estava morto. E ele estava lá, o Nori. O Nori, meu amigo, estava lá. Aliás, todos estavam ali, não para me julgar ou explicar o que viria, mas para me receber. Como se eu estivesse voltado de uma longa viagem e eles tivessem preparado esse momento com amor e paciência. Não tem aquela festa que o pai recebia o filho pródigo, né? É aquela festa. Era assim. Eu sentia que havia algo sagrado naquele encontro, como se o céu não fosse um lugar específico, mas sim um estado de consciência onde o amor é a única linguagem possível. E ali, com aqueles que vieram antes de mim, eu entendi que a morte não separa. A morte não separa. Ela revela, tira o véu, devolve o que a vida temporariamente nos fez esquecer. A conexão verdadeira nunca se perde. O vínculo que nasce no coração atravessa qualquer fronteira. Eu, que tantas vezes dormi sozinho dentro da boleia do caminhão, naquela noite eu estava cercado de presenças que me amavam incondicionalmente. Pela primeira vez eu senti o que talvez seja o verdadeiro lar.
Não era feito de paredes, nem de estrada. Era feito de almas que se reconhecem, se esperam, mesmo sem saber. E neste momento eu entendi que a minha chegada ali não era um erro e nem uma tragédia, era parte de algo muito maior. Eu tinha sido guiado até ali não porque a minha vida na terra tinha acabado, mas porque algo precisava ser revelado. E quem me amava estava lá para me ajudar a lembrar. E ali, cercado por aquelas presenças que transbordavam o amor, eu comecei a perceber que algo dentro de mim ainda resistia. E mesmo envolto em tanta paz, havia uma parte que se encolhia, como se não se achasse digna de tanto acolhimento. Era difícil aceitar que, depois de uma vida inteira de silêncio e solidão, alguém, ou melhor, muitos, estavam ali apenas para me amar, sem cobrança, sem perguntas e sem condições. E foi meu pai quem, com um olhar firme e ao mesmo tempo cheio de ternura, me ajudou a entender. Aí meu pai se aproximou de novo, como se percebesse minha hesitação. E sem dizer nada, meu pai me convidou a caminhar com ele por um espaço que não tinha chão, mas onde os nossos passos pareciam seguir um rumo claro. À nossa volta, a luz pulsava de maneira mais suave, quase como que se respirasse conosco. E à medida que andávamos, imagens começaram a surgir, momentos da minha vida que eu nem lembrava mais, mas que agora voltavam com uma nitidez emocionante demais. Eu vi a mim mesmo ainda menino. Eu vi primeiro bebê, depois menino, quieto no canto da sala, ouvindo as brigas dos adultos. Eu vi a primeira vez que eu subi num caminhão com meu pai. Foi ele que me ensinou a gostar de caminhão. Eu encantado com o mundo que se abria diante dos meus olhos. Eu vi também os momentos em que eu precisei ser forte cedo demais, quando eu vi que a vida não me deu tempo para chorar. Cada cena trazia à tona um sentimento guardado, enterrado sob os anos de trabalho e rotina. Eu nunca tinha falado sobre essas coisas com ninguém, mas agora, ali, tudo vinha à tona com uma suavidade quase sagrada. E foi nesse caminhar silencioso que eu compreendi. O peso que eu carreguei durante todos aqueles anos não era só o da carga sobre o caminhão. Era o peso de palavras não ditas, dores não curadas, saudades não vividas. E o fardo de achar que eu precisava dar conta de tudo sozinho, que mostrar fragilidade era sinal de fraqueza. Quantas vezes eu chorei em silêncio, com a cabeça apoiada no volante, enquanto lá fora tudo seguia, como se nada tivesse acontecendo. E aí o meu pai, naquele encontro, sem julgamento, apenas segurava minha mão, e naquele gesto simples eu senti o perdão, não dele, mas o meu próprio, porque eu finalmente me permitia olhar para mim com compaixão. E pela primeira vez eu entendi que ter me sentido perdido tantas vezes não era fracasso, era humano. E que o amor verdadeiro, esse que agora me envolvia, jamais esperou perfeição de mim. Ele apenas esperou que eu me reconhecesse como parte dele. Vi também os momentos em que, oh Deus do céu, eu feri pessoas, eu magoei pessoas. Foi sem querer, mas eu feri. Quando o cansaço se tornava ríspido, quando o medo me fazia me afastar, e vi como cada uma dessas situações estavam entrelaçadas, sabe, a minha própria dor, a minha tentativa constante de sobreviver num mundo que nem sempre acolhe os sensíveis. E foi aí que eu percebi uma coisa: tudo o que eu mais precisava não era de reconhecimento, mas de gentileza comigo mesmo. Isso, a gente precisa ser gentil conosco. Você se dá carinho? É uma questão que eu faço aqui no meio. Você já afagou o seu próprio cabelo?
Você já fez alguma vez um carinho em você? Pare para pensar nisso. Foi então que a paisagem ao nosso redor mudou, não com um estrondo, mas com a delicadeza, como o sol que invade um quarto ao amanhecer. A luz ficou mais clara, mais quente, e eu sentia que algo estava prestes a ser revelado. E dentro de mim uma nova leveza nascia. O que quer que viesse agora eu sabia. Não estava mais carregando aquilo sozinho, não, porque ali eu finalmente havia deixado no chão o fardo invisível que me acompanhou, por toda uma vida. Quando a luz ao nosso redor se transformou, eu senti como se estivéssemos entrando num outro espaço, não físico, mas tão real quanto tudo que eu havia vivido até ali. Não havia paredes, portas e nem teto, mas a sensação era de estar dentro de um ambiente sagrado, um lugar que não se mede com os olhos, mas com o coração. Mas não eram cenas aleatórias, eram momentos escolhidos com um cuidado profundo, assim, como se alguém tivesse separado apenas aquilo que ainda precisava ser curado, compreendido, integrado. Não eram só memórias felizes e nem só as difíceis. Era tudo o que me formava, tudo o que me tornava quem eu era. E agora eu estava ali, para olhar de novo, mas com outros olhos. Eu via mim mesmo, como eu já disse, pequenininho, brincando com meu caminhãozinho de brinquedo, enquanto a minha mãe me observava da cozinha com um sorriso cansado. Eu senti o cheiro daquele dia, eu ouvi os sons da casa, e mais do que isso, eu senti o amor que havia naquele momento simples, que antes eu jamais tinha percebido por completo. O amor escondido nos gestos da minha mãe, nos olhares da minha mãe, nas rotinas que aparentavam sem importância. Aquela lembrança tão comum agora era como um tesouro. A minha mãe fritando para mim aquele peixinho que eu gostava. A minha mãe preparando aquela batata cozida com molho e carne moída. Tudo aquilo era gesto de amor da minha mãe. Aí, outras cenas vieram. Algumas me fizeram sorrir, outras não. Me fizeram baixar os olhos. Eu vi as minhas escolhas impensadas. Palavras ditas com pressa, outras com aspereza. Afastamentos que poderiam ter sido evitados. E em uma dessas cenas, atenção, em uma dessas cenas eu vi um dia comum de viagem. Um almoço rápido num restaurante beira de estrada. Uma conversa com uma atendente que sorriu com gentileza. E naquele momento eu percebi que até os instantes mais rotineiros tinham o seu valor, que eu havia tocado vidas sem perceber e que em meio à minha solidão, a minha presença também havia sido farol para outras pessoas, mesmo que brevemente. E isso me emocionou de um jeito profundo, porque por tantos anos eu achei que passava despercebido. Eu achava que eu passava despercebido pelo mundo. Que ninguém olhava para mim. E que se olhasse, não dava tanta importância. E foi então que uma cena específica me tomou por completo. Quando a cena tomou forma diante de mim, eu percebi que eu estava novamente naquela velha estrada. O sol alto, o calor era tremendo, e o barulho ritmado do motor ecoando como um coração cansado. O tempo parecia se dobrar sobre si mesmo, e de repente lá estava o posto de beira de estrada, o mesmo onde tantas vezes eu parei para um café e alguns minutos de descanso. Era o restaurante do Trevo. Eu vi o nome, Restaurante do Trevo.
Um daqueles lugares simples, com cheiro de óleo quente e lembranças impregnadas nas paredes. Do lado de fora, o vento levantava poeira e algumas andorinhas riscavam o céu preguiçoso do meio-dia. O som dos caminhões, das carretas passando na rodovia, era um murmúrio constante, como o próprio pulso da vida, e eu conhecia tão bem. E foi ali, naquele pedaço esquecido de asfalto, o chão batido, que tudo começou. E de certo modo, tudo se completaria agora. Eu vi a cena se repetir, como se o tempo me convidasse a olhar de novo, a prestar atenção de novo, mas agora com um olhar limpo, despido de julgamento. Me lembro eu entrando no restaurante, indo até o balcão, e ela apareceu para me atender. Pois não, caminhoneiro? Era ela, Cidinha. Não, ela não era uma mulher comum. Havia algo na Cidinha que eu vou tentar descrever aqui. Era algo que eu nunca conseguia explicar por inteiro. Mas, a grosso modo, ela tinha os cabelos assim presos num coque, uns fios soltos caindo sobre o rosto, o avental do restaurante já gasto de tanto servir caminhoneiro, mas os olhos, aqueles olhos, os olhos da Cidinha. Ela tinha naqueles olhos uma doçura antiga, dessas que parecem conhecer a alma da pessoa que está ali no contato com ela, antes mesmo que a gente diga o primeiro bom dia, boa tarde, boa noite. Ela já tinha aprendido o meu nome. Eu sou Rodinei, mas todo mundo na estrada me conhece como Rod. Eu sou Rod. Eu cheguei no restaurante e a Cidinha falou: "Café, Rod?" Ela perguntou com aquele sorriso leve, sem precisar confirmar o pedido. Era como se ela me esperasse. É como se ela já soubesse que eu viria. E naquele momento, tudo o que sempre pareceu banal, o tilintar da xícara, o vapor subindo do café, o som distante da bomba de combustível, tudo aquilo se tornou sagrado. E eu vi o modo como ela ajeitava o copo d'água ao lado da xícara, o cuidado quase maternal com o que me servia, e eu percebi que aquele gesto simples carregava algo que eu nunca havia entendido: o amor silencioso. Na época, eu não percebia. Eu só achava bonito aquele jeito dela de se preocupar com os outros, de sempre ter uma palavra boa, um sorriso que parecia curar o cansaço da estrada. Mas agora, vendo de fora, ou talvez de dentro de uma dimensão mais real, eu enxergava o que antes era invisível. Gente, a Cidinha me amava. Sim, a Cidinha do Posto Trevo me amava. Não um amor possessivo ou urgente, mas um amor que reconhece, que espera, que simplesmente existe por existir, porque é natural da vida. E eu também a amava. Mesmo sem ter a coragem de admitir, eu amava a Cidinha. Naquele tempo, eu fingia que era só simpatia, uma amizade bonita, que fosse só tesão. Eu achava que ela tinha um corpo escultural maravilhoso, eu tinha só tesão por ela. Mas a verdade é que a minha alma já se inclinava para ela como uma flor que buscava a luz. Toda vez que eu parava ali, eu sentia o coração bater diferente. Uma mistura de paz e saudade de algo que eu nem sabia o que era. A Cidinha, ela tinha esse poder de fazer o tempo andar mais devagar. E aí a cena avançou. Eu vi a última vez que eu parei ali antes do acidente. Eu estava cansado, meio amargo com a vida.
E Cidinha, como sempre, ela veio com aquele sorriso manso, trouxe café e perguntou da viagem. Riu quando eu reclamei do preço do diesel. Rode, você sempre reclamando da vida, chorão. Mas o que você ganha você não fala, né? Pois é, havia algo diferente nela naquele dia. Foi a última vez que eu estive lá. A Cidinha me olhou com um olhar triste, quase como que se soubesse que aquele seria o último encontro antes de tudo mudar. Quando eu me levantei para eu ir embora, ela tocou a minha mão. Foi um toque rápido, simples, mas foi um toque que me queimou como fogo na lembrança. E agora eu senti esse fogo de novo. E eu, tonto de orgulho e preconceito, eu não soube o que fazer com aquele gesto. Espera, eu usei a expressão preconceito e não foi à toa. É que o Alceu, o gerente do restaurante Trevo, ele havia envenenado a minha alma contra a Cidinha. Foi pouco tempo depois que o Alceu, o gerente do posto, ele veio até mim com aquele olhar, sei lá, de inveja e com aquele ar venenoso. Ele disse o que disse, que a Cidinha tinha um passado sujo. Rode, você parece estar interessado nessa mulher. Ela não é flor que se cheira. Essa mulher veio do Goiás. Ela tem um filho. Rode, se liga, rapaz, essa é mulher de beira de estrada. Ó, não fala quem te avisou, tá? Mas não vale nada essa moça. Não vale nada. O Alceu, ele jogou lama onde só havia luz. E eu, covarde, não questionei. Olha, eu simplesmente acreditei. A cena se mostrou com uma nitidez cruel. Então eu vi a mim mesmo, era eu ali, subindo na boleia do caminhão, coração apertado, evitando olhar para trás e deixando para trás a única alma que me olhou com verdade. Lembro que eu pensei nela durante todo o trajeto, sentindo raiva e tristeza sem saber de quê. E no dia do acidente, sim, no dia do acidente, eu pensei nela. Aliás, na hora do acidente eu estava pensando nela. Pensei no sorriso dela, eu pensei no toque da mão dela, e eu senti um remorso que nem soube nomear. Foi então, nesse ponto da visão, que a luz ao meu redor se modificou. Aí o restaurante do Trevo, ele desapareceu e uma presença se formou diante de mim. Não era meu pai e nem minha mãe, nem qualquer rosto conhecido. Era alguém que irradiava uma calma que me atravessava por inteiro. Uma voz sem corpo, feita de pura luz e verdade. E essa presença me falou sem som, mas com uma clareza que nenhuma palavra terrena alcançaria. Rode, o amor que você buscou em todas as estradas já te esperava. A Cidinha é a sua alma gêmea. O que vocês têm não nasce de uma vida só. É antigo, é eterno. Vocês se reencontraram para lembrar o que o tempo tentou apagar. O preconceito te cegou, Rode. O medo te afastou, mas o amor dela nunca te abandonou. Mesmo quando você virou as costas, ela ainda te via, e no silêncio das madrugadas, ela orava por você sem nem saber por quê. Aquelas palavras, se é que eu posso chamá-las assim, ecoaram em mim como sinos dentro da alma. E eu vi então imagens que eu não lembrava ter vivido. Cidinha, sozinha, arrumando as mesas do restaurante depois do expediente,
olhando a estrada vazia, passando a mão sobre a toalha xadrez, onde eu sempre me sentava. Ela chorava em silêncio, e eu, invisível naquele plano, eu quis tocar o ombro dela, dizer que agora eu entendia. Mas não podia. Eu não podia. Eu apenas sentia profundamente o amor que eu desperdicei por medo da opinião alheia. A presença continuou. E a presença seguiu falando comigo. Ela foi o teu espelho, Rod. Ela te mostrou o que você tinha de mais puro e o que ainda precisava curar. O amor verdadeiro não se mede pelo tempo que se vive junto, mas pela transformação que ele traz. E esse amor te trouxe aqui, para que você lembrasse. Agora, escolha o que quer fazer com ele, o que você quer fazer com esse amor. Escolha, Rod. E eu fiquei em silêncio nessa hora. Dentro de mim um turbilhão. Arrependimento, gratidão, ternura, uma vontade imensa de voltar, de consertar tudo que eu tinha estragado, de olhar a Cidinha nos olhos e dizer o que eu nunca tive coragem de dizer para ela: você foi a melhor parte de mim, Cidinha. A luz ao redor pulsava e eu sentia que algo me puxava de volta, como se uma corrente invisível me reconduzisse ao corpo, à vida, à estrada. Mas antes de ir, a presença ainda sussurrou: o amor não se perde, Rod. Ele apenas muda de forma até ser reconhecido de novo. E então tudo começou a se dissolver. O restaurante do trevo, a estrada, a luz. Aí eu senti o vento da terra, o peso do corpo, o cheiro de diesel, a poeira, o som de uma sirene distante. E antes que a escuridão me cobrisse de novo, eu vi, no último lampejo da consciência, o rosto da Cidinha, sorrindo entre lágrimas, como se me esperasse. E naquele instante eu soube: eu voltaria. Eu voltaria à vida. Antes eu nem queria voltar. Mas depois de ter visto as cenas com a Cidinha, eu desejei voltar. Eu queria voltar. E quando eu voltasse, nada mais seria a mesma coisa. Quando o mundo começou a voltar, veio primeiro um som distante, igual o ronco abafado de um motor ao longe. Depois o cheiro, mas o cheiro agora era de hospital, de limpeza, de vida sendo mantida à força. E por fim, a sensação foi um calor leve, e uma das mãos eu senti que eu recebia um toque conhecido, um toque que atravessava a névoa, um toque que chamava meu nome sem precisar de voz. Eu demorei a entender onde eu estava. Tudo era branco, silencioso e frio. A respiração vinha com dificuldade, o corpo pesado, os olhos teimando em abrir, mas aquele toque que me guiava de volta, eu ouvi bem de leve uma voz embargada: Rod, meu Deus do céu, Rod, escuta, se você está me ouvindo, dá um sinal, por favor, dá um sinal. Mexe a mão, pisca, tenta piscar. Rod, se estiver me ouvindo, me dá um sinal. Eu demorei uns segundos para reconhecer, mas quando eu reconheci, o coração disparou, mesmo fraco, mesmo cansado. Aquela voz era a voz da Cidinha. Eu abri os olhos com esforço, tentando dar o sinal. O teto branco me cegou por um momento. E depois, aos poucos, o rosto dela, Cidinha, surgiu diante de mim. O mesmo rosto que eu tinha visto na luz.
o mesmo sorriso entre lágrimas, só que agora ali era real, era carne, era presença. Ela estava ali, os cabelos presos, o olhar cansado, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas ainda assim linda. Era ela, linda de um jeito que a alma reconhece antes do corpo. Cidinha, eu tentei falar. Não saiu Cidinha, mas sabe, Cidinha, eu acho que saiu alguma coisa. Eu tentei falar o nome dela, Cidinha, eu acho que saiu. Saiu alguma coisa, mas o som saiu talvez como um sussurro arranhado. Ela encostou assim os dedos nos meus lábios, chorando e rindo ao mesmo tempo. Não precisa falar. Não precisa falar, meu amor. Você voltou. Graças a Deus. Graças a Deus, Rodi. Rodinei, você voltou. Graças a Deus. As lágrimas dela caíam sobre as minhas mãos, misturando-se ao calor que me trazia de volta à vida. E naquele momento eu soube. Nada daquilo era coincidência. O acidente, o posto tão perto, a presença dela ali por 25 dias. Eu fiquei 25 dias em coma naquele hospital. 25 dias. E nesses 25 dias ela me visitou. Com dificuldade eu busquei forças e sussurrei quase sem voz, mas com toda a alma. Cidinha, eu te amo. Saiu. Eu consegui falar. Cidinha, eu te amo. Ela se inclinou, encostou a testa na minha, soluçando, e respondeu baixinho: eu também te amo, Rodi. Desde o primeiro café que eu te servi naquele balcão. Eu só não sabia que o amor podia doer tanto e curar tudo ao mesmo tempo. Ficamos assim por um tempo que eu não sei medir. Não era mais hospital, não era mais mundo, era só o amor voltando a respirar junto com a vida. Depois vieram os dias lentos da recuperação. Os médicos diziam que eu era um milagre, que ninguém volta de um acidente daqueles que eu havia sofrido. Mas eu sabia, eu não voltei sozinho. Eu voltei porque o amor dela me puxou de volta. Aí é que está o milagre, Paulinho. É aí que está o milagre. Veja, eu estava morto. Vocês conseguiram entender? Eu estava morto. Eu havia morrido. Só que eu resolvi voltar porque o amor da Cidinha me puxou de volta. Ela ficou ali o tempo todo, 25 dias eu em coma. Eu estava desenganado. Os médicos chegaram a falar para ela: de hoje ele não passa. De hoje ele não passa. E ela ficou ali o tempo todo acreditando, cuidando, trocando flores da mesinha, ajeitando o meu travesseiro, me contando histórias do posto, do movimento, dos caminhoneiros que perguntavam por mim. Um dia, quando eu já conseguia sentar, eu olhei para ela e perguntei com um sorriso cansado: ô Cidinha, e o Alceu? Alceu, aquele gerente que envenenou a minha alma contra ela. Eu perguntei para ela: ô Cidinha, e o Alceu? Cidinha suspirou, sorriu de canto. O Alceu, ele pediu a conta lá do posto, pediu para sair. Foi embora, foi para outro lugar. Eu acho que o peso da própria língua às vezes é castigo suficiente. Ele não era uma boa pessoa, não. Ele... deixa o Alceu para lá. Eu segurei a mão dela e respondi: eu devia ter te ouvido. Eu devia ter ouvido o meu coração. Eu fui fraco. Ela olhou para mim com doçura e falou: não fala assim, Rodi. Todo mundo erra quando tem medo. O importante é que você está aqui. E eu também estou. A vida está dando outra chance para a gente. E foi ali naquele quarto de hospital
em meio a som de aparelhos e cheiro de esperança, que eu soube o que era começar de novo. Sem culpa, sem vergonha, com amor. Meses depois, quando eu já tinha, inclusive, voltado para o caminhão, acabei tirando um caminhão novo, aquele meu estava no seguro. A Cidinha veio comigo. Não para dirigir, mas para dividir o caminho. Nos domingos, a gente para ainda no mesmo posto, o posto do Trevo. Aí ela ri e diz: olha nós aqui de novo, Ruth. Parece que a vida deu a volta para a gente se encontrar direito. E eu sempre respondo olhando para ela: a vida não deu a volta, Cidinha. Ela só esperou o tempo certo. Esperou a gente na curva. Com o tempo eu conheci o filho. Ela tem, de fato, um filho, o Lucas, menino bom, de sorriso esperto, que eu acolhi e que soube também me receber. Eu o abracei como se fosse meu, porque era, porque é. Não pelo sangue, mas pelo amor, e é isso que importa. Hoje, quando o sol nasce e a neblina rasteja na estrada, sinto que tudo faz sentido. A luz que me envolveu naquele outro lado do mistério ainda me acompanha, e às vezes, quando a Cidinha adormece encostada no meu ombro, eu fecho os olhos e agradeço. Agradeço a vida por ter me deixado voltar. Agradeço ao amor por ter me esperado. Essa era a minha história, a história do Rodinei. Agradeço a ela, minha Cidinha, minha alma gêmea, minha estrada infinita. E agradeço a você que me escutou até aqui. E como eu gostaria de ouvir, de ter a sua opinião do caminhoneiro que morreu e foi ressuscitado pelo amor. Verdade, quem me trouxe de volta a essa vida foi o amor da Cidinha. Pisei no asfalto molhado da solidão. O mundo dormia e eu seguia em oração. O caminhão gemia o peso da saudade, e a estrada me contava sobre a eternidade. Mas a curva traiçoeira levou minha direção, e no silêncio eu vi o céu abrir o coração. Do outro lado da vida eu ouvi teu clamor, Cidinha, teu nome era feito de amor. A luz me chamou e eu quis ficar, mas teu toque me fez voltar. Eu renasci, Cidinha, por amor. Corpo no chão, mas minha alma em paz. O tempo parou e o medo ficou pra trás. E uma voz serena, feita de clarão, disse: era tua alma, a tua redenção. Entre o céu e o chão, eu só pensava em ti. O amor que deixei foi quem me fez reviver aqui. Do outro lado da vida eu ouvi teu clamor, Cidinha, teu nome era feito de amor. A luz me chamou e eu quis ficar, mas teu toque me fez voltar. Eu renasci, Cidinha, por amor. 25 dias o mundo esperou, teu carinho não
ter ti foi o que me salvou. Hoje a estrada é casa e a vida tem cor. Eu sigo contigo, renascido pelo amor. E se um dia o céu me chamar de novo, levo teu nome gravado no peito, porque até no além, meu amor, ainda serei teu caminhoneiro.